Fala, galera alvinegra. Sejam muito bem-vindos ao Botafogo Notícias, o canal oficial para você que é apaixonado pelo Botafogo. Aqui, você vai ficar por dentro de tudo sobre o Glorioso, últimas notícias, análises detalhadas dos jogos, curiosidades, bastidores do clube e tudo que rola no mercado da bola. Não perca nenhum detalhe sobre o nosso Botafogo. Se inscreva e ative o sininho para não ficar de fora. Vamos juntos apoiar o Fogão rumo às vitórias. Está de volta ao Botafogo. O torcedor alvinegro tem motivos de sobra para comemorar. Após semanas de rumores e bastidores agitados, o Botafogo acertou oficialmente o retorno de Júnior Santos, atacante que marcou época recente no clube e que estava insatisfeito no Atlético Mineiro. A volta do jogador promete incendiar o elenco comandado por David Ancelotti, que vê no atleta um nome capaz de mudar o patamar ofensivo da equipe. O anúncio pegou muitos de surpresa, mas a verdade é que o desejo de retorno vinha de ambos os lados. Júnior Santos, que não vinha se adaptando bem ao estilo de jogo no Galo, demonstrou publicamente seu carinho pelo Botafogo, clube onde viveu alguns dos melhores momentos da carreira. O jogador fez questão de destacar que a identificação com a torcida e a confiança da diretoria foram fatores decisivos para sua volta. Nos bastidores, o negócio foi conduzido com discrição. David Ancelotti, técnico italiano que vem implantando uma filosofia moderna e disciplinada, foi um dos maiores entusiastas da contratação. Segundo fontes internas, o treinador teria pedido à diretoria que priorizasse o retorno do atacante, considerando peça essencial para os planos de título em 2026. O impacto de Júnior Santos vai muito além dos números. Dentro de campo, ele é conhecido pela explosão, pela capacidade de decidir jogos e pela entrega incansável, características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo intenso do Botafogo de Ancelotti. Fora dele, o atacante traz experiência, liderança e um forte espírito competitivo, atributos que inspiram os mais jovens do elenco. Desde sua saída, a torcida nunca deixou de manifestar saudade. Cada vez que o Botafogo enfrentava o Atlético Mineiro, as arquibancadas lembravam o nome de Júnior Santos com cantos e mensagens nas redes sociais. Agora, com o retorno concretizado, a expectativa é de que ele reassuma o protagonismo ofensivo e recupere o brilho que o fez ídolo. Na atual fase do projeto de reconstrução do Botafogo, o retorno de um atleta com o perfil de Júnior Santos é visto como um passo estratégico. A SAF Alvinegra busca não apenas reforçar o time, mas também resgatar o espírito vencedor e a identidade que o torcedor tanto exige. E ninguém melhor do que um velho conhecido para reacender essa chama. Com 30 anos e no auge físico, o atacante chega motivado e com fome de títulos. Ele já participou de treinamentos no Newton Santos e impressionou pela intensidade e pela conexão imediata com antigos companheiros como Marvin Freitas, Alan Jefim. Segundo relatos internos, o clima é de euforia, tanto no elenco quanto entre os dirigentes. A personalidade de Júnior Santos é um dos grandes trunfos dessa nova fase. Determinado, disciplinado e com uma postura exemplar nos treinos, ele é conhecido por contagiar o grupo com sua energia positiva. É o tipo de jogador que lidera pelo exemplo e que não foge da responsabilidade em momentos decisivos. Em entrevistas passadas, o atacante sempre demonstrou sua mentalidade vencedora. Não jogo para ser coadjuvante, jogo para vencer. Quero colocar o Botafogo no topo novamente, disse certa vez. Essa mentalidade reflete exatamente o espírito que David Ancelotti busca implementar no time. Foco total, disciplina tática e ambição constante. Além de sua força mental, o jogador traz qualidades técnicas que podem ser decisivas. Sua capacidade de jogar tanto pelos lados quanto centralizado oferece flexibilidade tática, algo que o treinador italiano valoriza muito. Em um elenco recheado de talentos como Arthur Cabral, Jefinho e Savarino, Júnior Santos surge como nome ideal para liderar o ataque em grandes partidas. O retorno também reacende a esperança da torcida, que lotou as redes sociais para celebrar a notícia. O guerreiro voltou, escreveu um torcedor em uma das publicações do clube. Outro comentou: agora sim o ataque tem dono. Seja bem-vindo de volta, Júnior. A hashtag Volta do Gigante ficou entre os assuntos mais comentados da noite no X, antigo Twitter. Nas ruas, o clima é de empolgação. Lojas oficiais registraram aumento expressivo na procura por camisas com o nome do atacante e o clube já planeja uma grande apresentação no estádio Newton Santos com a presença da torcida. O evento promete ser um verdadeiro espetáculo, simbolizando a nova era de ambição e paixão que o Botafogo vive.
Alguns torcedores mais antigos fizeram questão de relembrar os tempos em que Júnior Santos era sinônimo de gols decisivos e vibração contagiante. Ele nunca deixou de ser um de nós. O Botafogo é a casa dele, declarou um sócio-torcedor emocionado durante entrevista à Botafogo TV. Com o elenco reforçado e o moral elevado, o time de David Ancelotti passa a ser apontado como um dos grandes favoritos ao título do Brasileirão e da Copa Libertadores de 2026. A volta de Júnior Santos representa mais do que uma contratação, é um reencontro entre ídolo e torcida. Um símbolo de esperança renovada e de uma promessa: o Botafogo quer voltar a ser campeão. No fim, o sentimento é unânime: o Botafogo voltou a acreditar. E com o Júnior Santos novamente vestido o manto alvinegro, a torcida tem certeza de que dias de glória estão por vir. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Botafogo. Continuando. Luís Henrique surpreende após goleada do Brasil e deixa a torcida do Botafogo em êxtase. Sob uma fina chuva em Seul e com o quarteto ofensivo da seleção brasileira em noite inspirada, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5-0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Gols, dribles e aplausos marcaram o espetáculo. Mas foi no pós-jogo que uma revelação inesperada incendiou o noticiário esportivo. Em meio à euforia da vitória, Luís Henrique, o atacante do Zenit, decidiu abrir o coração e suas palavras pegaram todos de surpresa. A entrevista começou de forma descontraída, com o jogador elogiando o desempenho da seleção e o trabalho do técnico Carlo Ancelotti. No entanto, à medida que as perguntas avançavam, o semblante de Luís Henrique mudou. Seu tom ficou mais emocional e o público percebeu que algo importante estava por vir. Os repórteres do gramado perceberam que ele queria falar não apenas sobre o jogo, mas sobre o seu próprio futuro. Os torcedores que acompanhavam a transmissão não esperavam que aquele seria um dos momentos mais comentados da noite. O camisa 19, destaque no amistoso, parecia pronto para fazer uma confissão. E quando finalmente fez, as redes sociais simplesmente explodiram. Antes de revelar o que realmente sentia, Luís Henrique fez questão de lembrar o quanto o Botafogo foi importante para sua formação. Com um olhar nostálgico, ele mencionou os tempos gloriosos do clube de General Severiano, quando ajudou a conquistar títulos e a devolver orgulho à torcida alvinegre. Ali foi onde tudo começou, disse o atacante, com a voz embargada. O jogador também elogiou o atual momento do Botafogo, que sob o comando de David Ancelotti, vive uma fase de reconstrução e ambição. Segundo ele, ver o time brigando por grandes objetivos o faz sentir um misto de alegria e saudade. A emoção de Luís Henrique era visível, e suas palavras deixaram claro que havia um peso em seu coração. Durante a entrevista, ele fez uma pausa longa, olhou para o repórter e soltou uma frase que deixou todos em silêncio. Sem citar nomes de dirigentes ou empresários, o atacante falou de arrependimento, de decisões que mudaram seu rumo e de um desejo que voltou a crescer dentro dele. Às vezes, a gente só entende o valor de um lugar quando está longe dele, disse. A revelação veio aos poucos, quase como um desabafo. Luís Henrique contou que sente falta do carinho da torcida botafoguense, do clima do Milton Santos e da energia única que o time transmite. Lá eu era feliz. Lá eu jogava por amor. Eu saía em busca de sonhos, mas deixei um pedaço de mim no Botafogo, afilando. Foi nesse momento que ele revelou o que muitos já suspeitavam: Luís Henrique quer voltar ao Botafogo. Com todas as câmeras apontadas para ele, o atacante disse que se arrepende de ter deixado o clube e que gostaria de vestir novamente a camisa alvinegre. Eu quero voltar. Quero ajudar o Botafogo a conquistar ainda mais. Esse clube é parte da minha história e sinto que ainda tenho muito a fazer por ele. A declaração caiu como uma bomba nas redes sociais. Em minutos, o nome Luís Henrique foi parar entre os assuntos mais comentados do Brasil. Torcedores botafoguenses começaram a inundar as redes com mensagens de apoio. Vídeos de seus melhores momentos no clube pedidos para que a diretoria faça o possível para trazê-lo de volta. Enquanto isso, no Zenit, a fala do brasileiro também gerou repercussão. Fontes próximas ao jogador afirmam que Luís Henrique vem enfrentando dificuldades para se adaptar ao futebol russo e que uma negociação de retorno ao Brasil não seria algo impossível. Seu contrato vai até 2027, mas o próprio atleta estaria disposto a abrir mão de parte de seus ganhos para facilitar um acordo. No Botafogo, o técnico David Ancelotti teria recebido a notícia com entusiasmo. Internamente, ele já manifestou interesse em contar com Luís Henrique, elogiando suas características e sua intensidade ofensiva. Para Ancelotti,
O ex-botafoguense se encaixaria perfeitamente no modelo de jogo que o clube vem desenvolvendo, baseado em transições rápidas e pressão alta. A torcida, como era de se esperar, reagiu com emoção. Muitos fãs lembraram dos gols marcantes e das atuações decisivas do atacante nas campanhas vitoriosas do Botafogo. Ele tem o DNA do Fogão, escreveu um torcedor nas redes. Se ele quer voltar, as portas estão abertas. Aqui é o lugar dele, afirmou outro, emocionado. Outros torcedores destacaram o amadurecimento do jogador. Ele saiu jovem, foi buscar o sonho europeu, mas agora mostra humildade em reconhecer o que realmente importa. Isso é grandeza, disse um sócio torcedor que acompanhou de perto sua trajetória. A esperança de ver Luís Henrique novamente vestindo preto e branco renasceu entre os botafoguenses. A movimentação nas redes foi tamanha que até ex-jogadores do clube comentaram o episódio. Alguns destacaram o quanto seria simbólico ter Luís Henrique de volta no momento em que o Botafogo tenta consolidar-se como potência no futebol sul-americano. O retorno de um ídolo da casa seria o combustível perfeito para reacender ainda mais o orgulho alvinegro. No fim da entrevista, Luís Henrique sorriu timidamente, como quem finalmente tira um peso do peito. O Botafogo sempre vai ser minha casa. E toda casa a gente um dia acaba voltando. A frase encerrou o momento com um misto de emoção e esperança e deixou a torcida sonhando com o reencontro que parece cada vez mais possível. Essas foram as notícias de hoje. Obrigado por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Até a próxima!